Eu começo com essa questão que é importante da gente pensar no que essa palavra traz, né, de performance, ou performar, ou que foi ligado ao live art, ou body art, né? E é uma definição do Gregório que eu acho bastante bacana, que na arte corporal e de performance, a figura do artista é ferramenta para a arte, é a própria arte. Tá? O Gregório Bartók é um artista, tá, de 1938 a 1980, ator, crítico de arte, historiador e pintor. Eu começo, vou levar vocês lá para Leonardo da Vinci, porque se a gente pensa em corpo e arte, eu gosto sempre de pensar que o Leonardo foi um performático a vida inteira dele. Ele, além da própria questão do Renascimento, começar o estudo do corpo, literalmente, a arte conseguiu romper essa questão do território proibido que era o corpo. Ele começa a frequentar sessões de dissecação de cadáveres, ele é, aliás, convidado pelos hospitais para ir desenhar e observar os corpos, né? E ele começa a analisar essa questão corporal, as medidas do corpo e a própria questão de que corpo é esse, né? E a gente está falando isso em 1452, 1519 foi os anos de Leonardo, né? Ou seja, o que é isso? O que ele fez a obra dele inteira, que se não essa reflexão em torno do corpo, tá? E não só na criação do objeto dele, como a proposição de um quadro, como as peças dele, senão com a vida pessoal dele mesmo. Leonardo era um homossexual assumido, um dandy no seu tempo, ele era extravagante no vestir, dizem que até andava de botas lilás, ou seja, ele era uma figura bem extravagante, ou seja, ele criava uma polêmica mesmo na postura dele diante da sociedade. Tá? E aí, com isso, existe até essa polêmica do próprio retrato da Mona Lisa, tá? Foi pintado em 1503, 1506, que ele é existe uma polêmica enorme, se vocês forem pesquisar, existem vários relatos dessa questão da pintura dele, dizem se tratar de um autorretrato, tá? E aí a gente brinca até com Marcel Duchamp, já dando um salto para mais próximo ao nosso contemporâneo, ou seja, Duchamp em 1919 pegou uma reprodução barata da Leonardo, da Mona Lisa, colocou um bigode, um cavanhaque, e pôs essas letras L-H-O-O-Q, que significa Elle a chaud au cul, ela tem um rabo quente. Ele fez um pouco essa provocação dessa figura andrógena, essa figura que mesmo, será que é ele, será que não é? Ou o que é isso, né, dessa figura que ele propunha, o próprio Leonardo. Ou seja, uma pessoa polêmica, para mim um performático já da gente olhar para ele, tá? Apesar de sua característica anárquica e de que na própria razão de ser procurar escapar de rótulos e definições, a performance é, antes de tudo, uma expressão cênica. Um quadro sendo exibido para uma plateia não caracteriza uma performance. Alguém pintando esse quadro ao vivo já poderia caracterizá-la. Tá? O Renato Cohen, em 2002. Tá? E Renato Cohen ele foi um performer, diretor, pesquisador, ex-professor do Programa de Comunicação e Semiótica da PUC, da Universidade de São Paulo, e Departamento de Teatro da Unicamp, Universidade de Campinas. Uma das figuras importantes para a gente, eu gosto muito de olhar, a gente pensa na questão do corpo e dessa medida que o corpo vai se tornar, avançando nesse olhar do corpo, Le Corbusier vai ser uma figura importante na arquitetura, porque ele mexe nessa estrutura do corpo, literalmente, como fez Leonardo, e revê essas medidas padrões, essas medidas que lançam a gente no espaço, ou seja, ocupa a gente nesse espaço. Também uma figura bastante polêmica, Le Corbusier, em suas ações, em seu estar. Ele tinha uma casa dele em Cabo Martin, que foi onde passou os últimos dias da vida dele, e uma figura bastante polêmica e bem pintor também, ele fazia pintura, escultura, ele tinha uma vida bastante ativa nessa questão da arte e da arquitetura. Schlemmer, tá, já vamos entrar em Bauhaus, tá, 1943, 1988, ele acrescenta nessa questão do corpo uma coisa muito importante, que é o movimento. Ou seja, não esse corpo estático que se tira medidas, como Leonardo e como Le Corbusier, mas esse corpo em movimento. O que esse corpo em movimento pode agir numa ação? E ele começa as suas performances a pensar nos seus alunos, com os seus alunos, a criação do vestir, tá? E aí eu acho muito bacana todas as vestimentas que ele propunha, e todo o andamento que ele tinha nessa criação do que ele chamou a série Balé Triático. É super bonito, existe na internet para vocês olharem também, vale a pena olhar.
e aí uma foto original do grupo de alunos dele, as performances que eles fizeram, e atuando nessa questão do corpo e a criação do espaço e a utopia perante esse espaço. O que o novo esse corpo ocupa no espaço? Tá? E aí os próprios alunos fazendo essa vivência, fazendo essa representação dentro desse lugar que ele propunha, né, no balé triático. Vale a pena ser visto, tá? Procurem na internet que vocês encontrarão também informação. Artista, obra, público, são elementos estéticos da performance. O quarto elemento estético é o tempo. A performance artística se dá no tempo. Sua efemeridade é condição. Os registros permanecerão registros, e por permanecerem estão semi-mortos, ainda que capazes de leves ressonâncias. Os registros são apenas obscuro reflexo, eco ensurdecido de um prazer para sempre estancado. Essa aqui é da Maria Beatriz Medeiros, da UNB, é uma professora que ela é bastante atuante na pesquisa sobre performance e ações. Vocês vão ter bastante material dela também. Vale a pena olhar os escritos dela e os trabalhos dela são bem bacanas. Polêmicas. Marcel Duchamp vai ser o primeiro que vai começar a provocar essa questão dele mesmo, e ele cria esse personagem que é Rose Selavi, e com esse personagem ele faz uma série de fotos, e ele instigava muito nas festas, nas exposições, ele aparecia às vezes como Rose Selavi, provocando essa questão do feminino, masculino. Imagina, aí a gente está falando de 1919, né, um período bastante efervescente nessa discussão. Outra que vai fazer isso nos anos 20 é a Frida Kahlo, tá? Já a nossa aqui realidade, muitos de vocês já devem conhecê-lo, né? Ela também tinha essa questão do feminino, masculino, e aqui ela se punha mesmo de terno, tá? E para provocar essa questão do que é isso, né? Que é esse estar, e ela fez várias vezes em público também, e na família, em vários lugares ela fazia essa questão de se colocar esse ponto de esse questionar, né? O que é isso, né? Nós vamos entrar em Gerson Pollock nos anos 50, com Action Painting, que vai mais além daquela questão da pintura, né? Ou seja, ele como produtor, o fazer diante no direto, e essa obra acontecendo, e essa obra sendo gerida diante do público, né? Ou seja, isso começa no que ele chama de Action Painting, tá? Nos anos 50. Aqui no Brasil, em 56, nós vamos encontrar o Flávio de Carvalho, que também é um arquiteto. Ele propõe, em 56, esse new look dele em São Paulo. Ele faz uma provocação, que ele gera um vestir para o paulistano na época, que São Paulo era muito chique, né? Na época todo mundo andava de terno e gravata, e imagina com esse calor daqui, esse calor de São Paulo, né? Ele propõe esse vestir, uma roupa totalmente airada, ou seja, que o homem seria mais confortável nessa roupa. E o Flávio também foi sempre um performance, um provocador social, e os trabalhos dele sempre foi de bastante levantar. A gente tem aí toda a descrição do que ele faz desse vestuário, tá? Aqui a gente tem toda a preocupação dele com o tecido, o que ia ser, ou seja, a sensação de calor, como funciona, os movimentos, e o estilo adequado, as cores, enfim, ele faz esse movimento e sai, ele auto-vestido do centro de São Paulo para mostrar essa possibilidade, tá? Isso foi em novembro de 56, essa performance dele. Outro polêmico vai ser o Vince Klein. O Vince Klein junta essa figura humana com o pintar do Action Paint do Pollock. Ele vai fazer isso com modelos e vai criar essa série de antropometrias, que ele chamou, em 1959. Ele pintava as modelos em sessões com música de câmera, e ele ia usando essas tintas. Ele está aqui nessa figura de costas aqui, ele é esse aqui que está aqui de costas. Ele ia colocando esses modelos para se pintarem, passar o corpo, e depois o corpo ia sendo marcado nessa tela grande, e dava o resultado do que ele chamava de essas antropometrias. Esse trabalho dele também de 59. No Brasil, nós vamos ter nos anos 60 nosso querido Oiticica. O Hélio Oiticica foi bastante provocador nesse sentido, do artista que gera uma polêmica no estar dele mesmo diante da sociedade. Um dos primeiros trabalhos dele vai ser o Parangolé, tá? Ele vai pegar essa série de tecidos e com amarrações, junções, ele junta isso e começa a provocar isso em várias ações que ele fez, em exposições,
em várias ocupações de São Paulo, em vários lugares do Rio. Ele fez várias vezes a ocupação com o Parangolé. O Parangolé é uma figura bastante conhecida dele. Junto com ele, a gente vai ter Lígia, a Lígia Clark. Ela vai também trabalhar com essa questão da construção desses elementos que podem fazer não só a performance acontecer com o ator, com o artista, mas senão também o próprio usuário, aquele que está ali para viver a obra. Então ela começa a chamar essas relações que podem haver de vivência numa performance e no uso de um trabalho dela, né? Então esse primeiro chama Eu e Tu, a casa é o corpo, tá? Que você se veste com esse tipo de vestimenta que te dá te traz uma série de sensações e faz descobrir uma série de relações de você e o outro. Junto com isso, ela começa a criar uma série de um pouco também, a gente chama de arte-terapia, nessa época, tá? Que ela vai criar uma série de trabalhos em que ela pesquisa essa questão das peças e o quanto você pode aprofundar nos sentidos com sensação com elas, né? Isso aí chama Máscara Abismo, de 1968. Essa também é uma máscara espelhos, ou seja, você, colocar esses óculos espelhos, você brinca com esse ver, ou vê o outro se vê. Essa relação também com o próprio objeto, né? E aí as arquiteturas biológicas, ela passa a provocar isso em espaços de galerias, em que o ator, o usuário também se aproxima dessa obra e participa dela, né? E faz essa questão dessa vivência e de você experimentar aí o nascimento até, né? Com essa coisa dos plásticos, você vai entrando e se nasce de novo diante desse lugar. Né? Tudo isso aberto ao público e as pessoas também participando nessas performances, tá? Uma das fotos, em 68, o Walk Around Time, foi a primeira vez, que é a primeira representação de Marcy Cunningham, ela foi bastante performática no período dela, e ela com a cenografia de Harper Johnson, ela convida o Marcelo Duchamp nessa primeira movimentação que ela faz, aberta ao público também, em que ele usa o trabalho dele do grande vidro, tá? Ele também participa dessa performance, tá? Ele está aí no meio das figuras, tá? Em 1968. O Joseph Beuys é uma das figuras bastante polêmicas na arte conceitual. Ele vai essa performance ele vai criar em 65, que ele fala How to explain picture to a dead Harry. Como explicar pinturas ou quadros para uma lebre morta, tá? Com a figura tampada com essa máscara de figuras de ouro e segurando essa lebre morta nos braços, né? A Marina Abramovic, a nossa grande figura conhecidíssima, performática, né? Reproduz essa performance dele em 2005, tá? Ela faz essa mesma performance com esses mesmos elementos em 2005. Nós vamos ter Andy Warhol, que eu também adoro essa figura. O Andy Warhol foi bastante polêmico nessa questão do mass cult, ou seja, cultura de massa. Ele começa a desmistificar essa relação da obra de arte e a produção e a negociação e o consumo dessa obra de arte. E ele se coloca como uma parte disso também, criando os drags. Ele tem uma série de autorretratos que ele faz entre 78 e 79, em que ele fazia essas figuras durante festas, às vezes performances dele, ele tinha um ateliê super movimentado, às vezes nas exposições dele ele se apresentava com as figuras de drag, e ele tem uma série de autorretratos mostrando essas figuras dele, né, de 79 a 80. Gosto bastante do trabalho da Rebecca Horn, tá? Ela nasceu em 1944, é uma alemã. Ela faz um trabalho que aqui nós vamos ver uma junção entre Leonardo, essa passagem toda da ocupação das figuras, a proporção, e a criação de elementos cenográficos, elementos da performance, que ela vai utilizar para questionar o que ela tá pensando, né? Ou seja, essa natureza, normalmente coisas da natureza, tá? Os movimentos, é sempre relativo a essa captação do que é a natureza, a movimentação que ela faz e o corpo dentro disso. Uma junção entre Leonardo e o Schlemmer, né? Acho bastante bacana o que a Rebecca Horn faz. Nosso caso, essas duas figurinhas aqui do meio, tá? Esses são meus pais. Esse é uma das últimas vezes que eles se fantasiaram, isso eles estavam com 77 para 78 anos de idade. Eles eram bastante animados no carnaval, e eles faziam altas produções no carnaval,
e essa aqui, eles estão de preto velho, os dois, né? Era uma coisa incrível, e a gente cresceu nisso, ou seja, eu cresci desde pequeno com essa coisa do carnaval e dessa grande festa que é o carnaval, essa hora de você se vestir, criar um personagem e aparecer em público provocando com esse personagem, né? Essa coisa que eu gosto bastante do que o Max Weber faz aqui, que é esse do jogo de efeitos recíprocos, né? O que é esse jogo, né? O que acontece nessa relação? Para quem está em carnaval, eu sempre comecei a investigar isso mesmo. Essa aqui, essa figura com a Ana Neri, eu criei vários personagens, eu ia muito para Mariana, Ouro Preto, e eu com meu amigo a gente falava assim, vamos fazer coisas que a gente provoque as pessoas, não só o fato de você estar no carnaval, que é uma festa, todo mundo lá bebendo, e enfim, está em festa, a gente criava personagens sérios, ou seja, a Ana Neri é uma enfermeira muito conhecida durante a guerra, então esse carnaval eu passei o tempo inteiro com o estetoscópio, passando as pessoas, escutando o coração e diálogos, era muito legal essa relação. E eu fui levar isso para Barcelona. Eu fui para Barcelona nos anos 80, tá? Eu morei em Barcelona de 89 até 2002. E lá em Barcelona, os meus amigos me convidavam sempre para participar no carnaval, e eu falava, mas aqui é tão estranho o carnaval. O carnaval aqui não tem essa coisa do brasileiro, que é todo mundo. Primeiro que era frio, logo você não vê carnaval em Barcelona, não tinha essa coisa. Aí o amigo falou, vamos, porque a gente pode provocar coisa. Eu falei, ideia, vamos fazer essas provocações então, nesse sentido da provocação mesmo, e de procurar esses trabalhos e você começar a expressar coisas em vários lugares. Aí criei, a primeira delas foi a Rosa Rambla, tá? Isso tudo ainda usando essa coisa da metáfora do carnaval, e esse momento de poder estar no carnaval e aparecer desse personagem, aquela coisa de provocar com ele, foi bastante bacana, fui convidado em várias histórias para estar presente em várias festas e galerias também me convidaram. A Ana Banana já foi uma coisa mais séria ainda, que foi o segundo ano em 93, o pessoal do La Santa me convidou para abrir uma performance do carnaval com ela, tá? Eu fiz uma referência a Carmen Miranda, Yes, nós temos banana, né? E aí Carmen Miranda, essa coisa toda da banana e o que é esse personagem, né? E aí isso leva o sério para 97, quando a gente já tinha o nosso ateliê em Barcelona, tá? Nós vamos criar um ateliê, a gente vai crescer, vocês vão ver que eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês, que foi lá que eu criei bastante forte essa questão da performance, mas em 97 eu fiz esse personagem dentro de umas maratonas que a gente faz, o Drapat, que é uma associação que a gente tem em Barcelona. E aí Barcelona, em 1994, passado aqueles 2 carnavais, eu comecei com umas amigas, a gente criou, trabalhar, buscar independência, porque eu cheguei lá trabalhando como arquiteto, né, e a gente queria buscar uma maneira de fazer coisas novas, eu fazia também, eu estudava na faculdade lá na época, e estava muito chato tudo, aí a gente queria buscar independência, criar uma coisa nova. Aí nós começamos a fazer o que a gente chamava de bijuterias no começo. A gente, a sucata em Barcelona, o lixo em Barcelona era uma coisa impressionante. Lá eram 3 dias da semana, as pessoas descem os lixos. E aí era tudo, porque lá não tem essa coisa que a gente tem aqui, de tem sempre aquele quartinho. Essa cadeira quebrou, vou guardar. Não, quebrou, joga fora. E aí você encontrava muitas coisas. A gente falou, gente, vamos começar a produzir peças com esse material que a gente encontra, né? E aí começamos, fizemos a primeira coleção, nós chegamos, acho que eram 100 e poucas peças. Aí a gente falou, vamos apresentar isso de uma maneira bastante diferente também, para um pouco levar um conceito, que eu acho que não é só a produção do trabalho, senão você também levar uma proposta de como é isso, né? Que trabalho é esse que você está fazendo, né? E aí a gente fez num bar, um dos bares mais antigos da cidade, que é o Café Marseille. Em 94 a gente fez uma performance, que não era só um desfile, era um desfile performance, que a gente trabalhou muito com as pessoas que a gente convidou, eram arquitetos, artistas plásticos, amigos nossos. A gente fez uma série de reuniões para criando juntos o que ia ser essa ação que a gente ia fazer dentro do bar. Não simplesmente uma amostra de desfile passarela, mas a gente criar uma história das pessoas lá dentro se envolverem e perceberem o que a gente estava levando um tema ali, né? Foi muito bacana, deu super certo, porque a gente começou, além de tudo, ter um resultado comercial mesmo, começamos a vender bastante. A gente, no segundo desfile que a gente fez no mesmo ano, foi muito bacana, porque aqui a gente começou a trabalhar. Barcelona, ela é uma cidade assim,
muito da moda, né? Então, a gente via que durante as coleções, a cidade ficava cheia de gente. Você via Jean Paul Gaultier, você via os estilistas andando na rua, os modelos, enfim, era uma festa, e a cidade ficava muito forte, isso tudo. E aí a gente resolveu provocar nesse sentido. Então, a gente trouxe muita gente para ver nesse underground de Barcelona, né? Essa coisa de um contramovimento, né? De uma coisa que a gente falava de meio anti-moda, né? O que é esse consumo? E esse é um dos lugares que mais produz lixo, né? Que é a moda. A moda é um dos lugares que mais provoca. Esse segundo desfile foi bastante provocador. Esse segundo desfile a gente criou uma série a gente brincou com os sexos, tá? E a gente, com essa questão dos amigos que estavam participando, a gente discutiu muito em como ser essa ação, então a gente criou esses símbolos que vocês estão vendo, que eles estão levando na mão, e aí é bacana porque a gente também fazia ateliês juntos para criar, então todo mundo trazia ideias, e a gente ia construindo junto as peças e ia montando toda essa coisa junto para no dia da ação tá todo mundo afinado e aquela coisa de contar uma história mesmo para as pessoas, que isso era bacana, que a gente viu que isso dava efeito. E nesse período, conjuntamente, a gente lançou, em 95, a gente começou já a fazer em galerias, e várias galerias começaram a chamar a gente. Claro, a gente tinha um circuito underground bastante forte em Barcelona, essa aqui é o La Santa. Essa performance eu chamei de autorretratos, e aí também os manequins, não é só um fato de desfile, a gente tinha todo o envolvimento dessa criação do personagem com as pessoas que estavam se propondo a participar com a gente, normalmente eram amigos, artistas, e a gente envolvia as pessoas para estar junto com a gente. Aqui estamos eu e a Fafá, que éramos nós dois que estávamos sempre. A Fafá é uma cabeleireira, ela sempre trabalha, até hoje, ela trabalha com cabelo de maneira bastante performática, e depois eu passo o endereço dela para vocês, é muito legal olhar o trabalho dela também. Enfim, a gente estava aí criando essas histórias para as pessoas já dentro de uma galeria, tá? Ou seja, já tornou oficial essa questão da performance. E alguns bares a gente manteve, porque Barcelona tinha uma vida cultural bastante movimentada, e aí eles pediram para a gente fazer isso também dentro dos bares. E porque eles gostavam muito, porque junto trazia um público muito bacana, que eram os artistas da cidade, os amigos, a gente lotava os bares de pessoas muito bacanas, e a gente criava essas histórias de personagens, e se vestir, e essa maneira de pensar como está na cidade de Barcelona, né? O que é provocar, e principalmente provocando com vestir da sucata, né? Do reuso, com vestir com essa coisa de você reutilizar coisas que estavam sendo jogadas fora, né? A gente estava sempre pensando nisso. Nesse mesmo ano, foi um ano bastante intenso, a gente recebeu a convite da Prefeitura de Barcelona para a gente montar o Carnaval de Barcelona. Era uma das festas que muito tranquilas, mas tinha lá a coisa do Carnestoltes, que é um personagem que abre o Carnaval de Barcelona, que acontecia, e aí a gente aproveitou e criou uma ação, e com vários artistas, várias pessoas, vários amigos, em minha casa, que é minha casa, tá? A gente ainda na época não tinha ateliê ainda, isso aqui é a Praça Real, eu tinha o meu apartamento no último andar, e no meu apartamento eu tinha essa cobertura, eu vivia numa casinha dessas um apartamento pequeno, mas que ele tinha cobertura, e tinha um outro apartamento na frente que eu usava de ateliê na época. Então era um espaço bastante grande que eu tinha. E aí ali a gente deu para aglutinar bastante pessoas. Nós estávamos em torno de umas 50 pessoas trabalhando juntos. E aí no trabalho a gente sempre compunha juntos. E o que era isso do carnaval? E criamos a gente chamava o próximo boom será em 2001, que foi toda a movimentação que a gente fez para a Prefeitura de Barcelona. Criamos o bloco que abriu o carnaval oficial, e criamos um bloco com 100 e poucas pessoas para abrir o Carnaval Oficial de Barcelona, que era então feito pelos mercados. Tá? Existe uma noite em Barcelona em que os mercados saem e fazem um desfile assim, muito singelo, muito simples, e a gente saiu para provocar, tá? Na noite de Barcelona, essa coisa do que é o nosso carnaval. Fizemos uma coisa bastante bacana, porque aqui os personagens estavam todos vestidos de branco, e só os destaques iam com essa coisa do mercado, e a gente entrou para provocar os mercados, né? O que é isso, mercado, a fonte do mercado, e o que se consumia, as frutas, os peixes. Aí a gente tinha essa grande fonte, que era o principal carro alegórico, e os vestidos eram brancos, todos de branco. Isso Barcelona tem essa coisa muito bacana, né? Esse ver aí, até esse desfile veio o prefeito de Barcelona, o Maragall, e foi muito bem visto. A gente saiu em todas as matérias de jornais, foi super coberto. Já tínhamos o nosso ateliê, o grupo, tá? A gente já tinha o grupo,
Aí, nesse ano, foi quando a gente resolveu alugar um ateliê, tá? Foi quando surgiu o grupo da Torre, tá? A gente chamava na Torre, depois virou Torre de Papel. E aí fomos convidados para várias histórias, aproveitando todo esse material que a gente tinha feito. A primeira foi no GREC, tá? Um grande festival de arte e teatro que tem em Barcelona, em que se expõe cenário, obras de teatro, performance, e a gente fez uma ocupação nossa lá, cenográfica, e essa mesma exposição. Tá? O La Santa era a primeira, que a gente sempre gostava, porque era a nossa casa que nos recebia super bem, era um lugar muito underground, mas muito bacana a ocupação, que era uma antiga fábrica no centro de Barcelona. Tá? E a gente também fazia a montagem cenográfica. Essa mesma ideia foi comprada numa galeria pelo prefeito de uma cidadezinha do lado, que chama Cerdanhola. Eles pediram para a gente fazer no ano seguinte, tá? No ano seguinte, aliás, foram 2 anos depois, porque a última exposição aconteceu no final de 96. E eles pediram para a gente fazer isso no Carnaval de 97, em Cerdanhola, também ocupando a cidade inteira lá. Então, lá foi bem bacana, porque a gente teve um trabalho de rua, a gente criou essas figuras iluminadas com restos de garrafa d'água e plásticos, uma cidade industrial, tinha bastante sucata nesse sentido, do que era plásticos, e a gente conseguiu bastante material para formar toda a parte cenográfica que a gente precisava. Montamos um grupo de apoio com a gente, que era um grupo de teatro de lá, que eram 20 atores, e eles vieram junto com a gente, acompanharam a gente todo o tempo na produção com a gente, e aí também essa mesma coisa, na performance do que vai ser essa abertura, o que, que a gente vai contar. Porque não tinha essa coisa mesmo do desfile que tem, a gente tem aqui essa tradição do carnaval, do desfile, então vamos aproveitar e fazer com que as pessoas levem uma história para as pessoas. Então a gente criou essa coisa do rio Besós, que era um rio que estava morrendo na época, um rio que estava sofrendo muito com a poluição. A gente cria essa figura aqui, que é a sereia, dentro de um mar. Vocês não estão vendo detalhes aqui, mas o carro todo era feito todo com a sucata, né? Essa barca vindo questionando esse rio, né? E as figuras um pouco gritando por esse rio que estava morrendo, né? Na própria cidade. No final desse ano, eles convidaram a gente para fazer o que é o Folia o Reis dele, que o Natal, lá na região da Catalunha, acontece no dia de Reis. Então, a grande festa é no dia de Reis. Na verdade, essa data aqui está, acho que é 98. Depois eu vou confirmar. 98, foi. Eu errei a data aqui, gente. É 98. Foi no ano seguinte ao nosso desfile. E essa performance foi muito bacana, porque eles pediram para a gente criar. Na época, eu já estava frequentando raves. Eu frequentei muitos anos raves lá em Barcelona, de 95, que era um ano nosso de bastante produção. A gente começou a frequentar festas no campo. Na época era bastante bacana, porque eram festas pequenas, tá? Para um máximo as primeiras festas eram no máximo 100 pessoas. E os DJs, eu tinha esse DJ, que é um DJ inglês, ele tinha um sistema que chamava Vert Sound System, e eles falavam para a gente que eles estavam investigando os beats. Então, as festas eram convites abertos às pessoas, tudo grátis, e para as pessoas dançarem durante 2, 3 dias, como se fosse um ritual para a natureza. Eram feitas em lugares abertos, acontecia isso. E a gente começou a ficar conhecido. E aí, junto com isso, a Prefeitura de Cerdanhola, outra vez, chamou a gente para fazer essa cavalgata de reis. Aí a gente falou, vamos fazer isso para a cidade. Então, a gente criou esse carro, que era uma grande estrela. Eram 2 anjos, com o DJ tocando, né, no meio do público. Isso foi o último carro nosso. As pessoas ficaram bastante surpreendidas, porque era uma coisa bastante diferente, o DJ tocando música sideral, música ambiente, foi muito bacana, as pessoas foram ficando bastante curiosas. Eu estava aqui agora estou aqui arrumando um detalhe da Gaela, que estava caindo a roupa dela, mas eles estavam provocando o tempo inteiro os dois, imagem desses anjos, né, da região. E chegamos na praça, o nosso querido DJ teve a grande ideia, a gente estava subindo o carro na praça, a gente devia ter, assim, como mínimo, umas 10 mil pessoas, estava lotado tudo aquilo, a esplanada inteira. Ele resolve colocar a Dana Summer tocando I Feel Love. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi até hoje, foi um dos momentos mais bonitos. A praça inteirinha, família, vocês estão vendo aqui, a vovó, tio, criança, pai, cachorro, gato, todo mundo cantando e dançando na frente da prefeitura. Foi uma coisa muito bonita, cantando pro amor.
Eu Sinto o Amor. Foi muito bonito esse dia, a gente se sentiu bastante feliz nessa performance nossa. Drapart, voltando lá para vocês, o Drapart surgiu em 96, tá? O DRAP é um dos lugares que a gente começou a trabalhar de maneira bastante forte com essa questão do reuso, e nós já tínhamos o nosso ateliê A Torre de Papel em Barcelona, tá? Surgiu lá em 94, o ateliê começou a acontecer em 95, e em 96 o DRAP acontece. A Tânia veio ver a nossa primeira exposição em casa, ela é a presidenta do DRAP até hoje, e ela veio ver uma exposição em casa, que a gente montou no terraço de casa, eu fiz uma performance lá também, ela ficou encantada, e ela veio conversar comigo e falou assim, nossa, o trabalho de vocês é muito bacana e tal, e foi quando a gente descobriu que tinha gente no mundo inteiro fazendo o que a gente fazia. Foi bastante bacana porque abriu uma perspectiva para a gente muito bonita. Ela falou, tem um festival na França, que acontece todos os anos, que chama Braderie de l'Art, e aí em 96, o Centro de Cultura Contemporânea, que é esse prédio aqui, ele está ao lado do Museu de Arte Contemporânea, os prédios são juntos em Barcelona, e o Ramoneda convidou a gente, ou seja, não, abriu uma convocação, a gente foi e apresentou um projeto do DRAP, criando a Associação Drapart, para eles. E a gente começou a trabalhar com eles, né? Essa foi a primeira ocupação que a gente fez, essa aqui é a Praça dos Anjos, esse foi um trabalho que eu criei na Praça dos Anjos, tá? Com pallets, e latas de Coca-Cola e garrafas plásticas, um anjo, tá? Feito de fio de arame, nessa Praça dos Anjos. Vários artistas aqui, nós éramos em 30 artistas, cada um trabalhava um elemento livre, aqui a gente resolveu ocupar os postes, a praça, a questão pública, e claro, eu fiz uma performance de abertura na roda de imprensa que a gente teve, fiz várias performances nessa festa nossa, para poder levar o projeto e abrir o projeto para o público. Opa, desculpa. Essa foi uma performance muito forte, na abertura do dia do lançamento do projeto, que a gente fez numa sala muito bacana. Eu criei esse personagem, o Pajarito. Tá aí a nossa segunda maratona, tá? Já na primeira nós tivemos 30 mil pessoas, na segunda foram 60 mil visitantes, e já o MACBA aqui, o MACBA, esse prédio branco, o CCCB, esse prédio aqui do lado, eu resolvi fazer essa instalação, eu criei essa instalação junto com alguns amigos, a gente resolveu, eu criei o que eu chamei de totens escombrerias, em catalão significa totens lixo, e foi a primeira vez que eu fui nesses lugares de colhida de sucata, né, de material de reciclagem, ainda estavam começando nesse período, então eu queria organizar esse lixo, por exemplo, no lugar que recolhia plásticos, eram montanhas fechadas em blocos industriais, mas tudo bagunçado. Aí chamei o chefe do setor e perguntei para ele se ele podia separar para mim por cores. E aí a gente fez a separação de cores e foi bacana, porque a gente criou esses fardos, essas, lá eles chamavam de balas, em cores, tons parecidos. Aí eu criei esses totens na frente do museu e do Centro de Cultura. Eu fui criando eles pelo cheiro, a textura, né, as cores dele, e aí na porta do museu, fiz as duas figuras, são essas aqui que estão em vermelho e branco, duas figuras que eu chamei de malalete. Malalete, em espanhol, é mau humor. E eu fiz as duas figuras só com Tetra Pak, essa embalagem de leite, e claro, não lavei, e foi muito legal. Bastante matérias, essa foi uma matéria que saiu no jornal, que a gente saiu lá em capa dupla, no jornal do País, essa foto a gente fez, e já o consolidado, ou seja, a gente já tinha a carpa oficial nossa, que nós construíamos, está vendo, essa aqui a gente não fazia dentro dos museus, porque era muita sujeira, né, muita bagunça, então tinha um terreno baldio que a gente montava essa grande lona branca, e os artistas dentro, trabalhando em direto, 24 horas, artistas do mundo inteiro, sem artistas selecionados, uma pré-seleção, trabalhando 24 horas, produzindo as suas peças. A mesma ideia da França a gente trouxe para Barcelona. Aí, em 97, o Ramoneda me vem, que é o diretor do Centro de Cultura Contemporânea, me veio e me chamou, Luffy, eu queria muito, veio em 96, eu não te chamei, eu não te avisei, mas veio o Príncipe Nicolás, que é o Príncipe de Montenegro. Eu não tive tempo, porque a comitiva foi muito rápida, enfim, vocês estavam todos lá envolvidos, ele veio rápido e foi embora rápido, mas ele quer montar isso em Montenegro, mas durante a guerra, ou seja, nós estamos falando aí dessas guerras que teve nos Balcãs, ou seja, a Iugoslávia estava em guerra, Montenegro não estava em guerra, era um território neutro, mas estava entre a Croácia e os sérvios croatas, e a guerra estava entre os dois lugares. Convidou para a gente ir lá. Aí o Ramoneda falou, eu quero que você vá, Luffy. E eu, na época, eu estava de cabelo punk, gente. Essa foto aqui é um reflexo que saiu na minha cabeça, tá?
e eu tava de cabelo punk, literalmente, cabeça para cima e pintado de fluxo até o branco, e eu falava, Ramoneda, mas como é que você quer que eu vá falar com um príncipe desse jeito? Ramoneda, olha para mim, ele falava, não, mas é você coordena os artistas, eu quero que você vá lá e é um lugar, ele é super legal, ele é arquiteto e tal, enfim, vá lá para você organizar esse evento pra gente. Fui, cheguei lá, estava em guerra, aquela loucura toda, e ele era um príncipe mesmo, o Nicolai Petrovich, e a esposa dele, uma africana, ele é casado com uma africana muito bonita, mulher, e claro, eu cheguei lá, foi uma comitiva no aeroporto me esperando, foi super engraçado tudo, porque a viagem foi bastante engraçada, que a gente teve que atravessar fazer a viagem foi muito rápida, né, então eu fui, a primeira vez que eu andei de primeira classe, o Ramoneda me pagou a viagem tudo em primeira classe, porque tinha que estar lá rápido, então eu fiz parada em 4 aeroportos. E eu lembro que a gente chegou em Bruxelas, o aeroporto de Bruxelas, que já entrava em território comunista, nunca tinha estado em terra comunista. Quando a gente foi entrar no avião, parecia um avião desses velhos da Cometa, um ônibus velho desse da Cometa, os bancos tudo rasgados, cheirando velho. E eu olhava e falava, mas que é isso? E aí, como eu estava em primeira classe, a moça me levou até a primeira classe, e achei estranho, porque eu era a única coisa esquisita ali dentro, né? Todo mundo muito, eles com as caras fechadas dele, aquela coisa, já entrando na guerra, já vi que tinha um espírito meio estranho ali na coisa, até que o meu cabelo, tentei ficar com ele o máximo esticado, e roupas mais sérias, para passar despercebido, e fomos lá para tal dessa viagem, cheguei nesse lugar, eles sentaram na primeira classe, e aí o avião voa, na hora que o avião sai do território, a primeira classe toda é invadida, porque nós estamos em território neutro, território comunista, portanto, aberto às pessoas, quem quiserem sentar na primeira classe é bem-vindo. Sentaram do meu lado duas senhoras muito engraçadas, me perguntando quem que eu era, que eu, né, descobri ali com elas que fazia muitos anos que não iam turistas lá, que o Nicolás, que organizava essa Bienal lá em Cetim e Nixit, que eram as duas cidades que envolviam a Bienal, ele começou, retomou esse movimento que tinha feito já há 5 anos atrás, esse ano ia reabrir a Bienal, em 97, e que elas achavam muito bacana, porque ele levava a arte, questionava as coisas para as pessoas, enfim, estávamos indo para lá para ver. E aí elas me contaram, olha, sendo estranho, porque a gente quando chegar no aeroporto de Nick City, nós vamos ter que descer e pegar nossas malas. Eu falei, como assim? A gente desce no avião, aí eles vão jogar as malas pra gente, aí você acompanha a gente, você vai comigo. Aí desci, parecia uma estrada de fazenda. Desci naquele lugar de fazenda, aí os caras jogaram a minha mala pra mim, peguei com as duas senhoras e fomos indo, assim, do lado de um alambrado de cerca, e assim, campo de fazenda mesmo, sem nada, e de repente uma casinha, a gente chegou, aí tinham 2 carros pretos e um monte de motos de policiais em volta. Eu falei, bom, deve ser ali, né? Ele deve ser o Nicolás que está me esperando. Aí cheguei, a mulher dele dando risada, histericamente, rindo histericamente, me aproximei dos dois, ela me pediu desculpa, falou assim, Alô, desculpa, não estou conseguindo parar de rir, porque eu apostei com o meu marido que você seria jovem e despojado, ou seja, o que eu estou vendo de você, super moderno, bacana, e ele falava que não, que viria um artista mais idoso, uma pessoa mais assim, e ela estava rindo que ela tinha ganho a aposta dele. Né? Foi muito bacana, o casal me recebeu super bem, mas foi aquela coisa, né, realeza mesmo, fui parar num palácio deles, aquela coisa toda, eles, é muito bacana porque a aristocracia lá, ela é bastante do campo, muito diferente da aristocracia europeia, tá? Nos palacetes, aquela coisa de Versailles, por exemplo, o luxo de ouro, aquela coisa, nada disso. Era tudo muito de artesanato, de campo. Ele me mostrou uma coleção de roupas, porque ele sabia que eu trabalhava muito com figurinos, me mostrou uma coleção de roupas da bisavó dele, que ela tinha de artesãos da região ali da Rússia, de toda a região ali, que tinham tradição de bordados, trabalhos feitos à mão de cair para trás, ou seja, peças lindas. Então, uma riqueza muito nobre nessa coisa do artesanato, do trabalho feito à mão. Muito bonito tudo isso. Ficamos, aí fui para lá, fiquei um mês lá com ele, procurando a coisa onde ia ser e tal, aí a gente achou um país comunista, ou seja, não tinha indústria, o lixo na cidade não tinha isso de recolher na Iugoslávia, porque as lojas eram produto branco, você ia, você tinha a embalagem tudo era branco, então caixa de sabão, caixa de macarrão, caixa de farinha, nada sem nenhuma propaganda, então não tinha lixo. Aí ele me levou num lugar na estrada em que você podia achar algumas coisas, porque os europeus cruzavam por ali e acabavam jogando lata de Coca-Cola, enfim, pela janela,
ali a gente conseguiu recolher algum que outro material, e aí me levou na grande indústria dele, que era uma indústria que estava sendo de metal, uma siderurgia que era em Nick City, onde nós estamos aqui na Performance. E nessa indústria a gente encontrou o nosso material, ou seja, todo o metal sendo recolhido do campo de guerra, trazido para essa siderurgia que ia ser transformado, segundo eles, em peças para reconstrução civil. Não deixaram a gente ver um dos depósitos, que a gente acha que eles também produziam armamento, porque guerra é isso, né? Existe esse negócio sujo de armamento, e eles não deixaram a gente entrar nesse galpão, porque a gente achava que ali é que produzia as peças de guerra, enfim. Mas fizemos com esse material. Eu voltei para Barcelona, eu convoquei uma série de 15 artistas, nós montamos um grupo, e conversei muito com eles, falei, olha, gente, de perto, eu senti muita tristeza, ou seja, eu nunca estive numa guerra, tá? A gente sabe que no Brasil existe várias guerras aqui, mas estar num lugar em guerra é muito forte, existe uma coisa assim de a morte está muito espreitando e a violência é muito bruta. As pessoas, para vocês terem uma ideia, eu tive que fugir da equipe um dia para poder passear sozinho na cidade de Nick City. Eu acordei de manhã, deixei um recado no hotel, a equipe tinha meu celular, eu falei, olha, eu vou passear só algumas horinhas de manhã, cedinho, para ver a cidade com as pessoas. Fiquem tranquilos que eu vou estar bem e tal, e fui. E aí cheguei numa pracinha, fui rodeado de crianças, falando a língua deles, né? E eu assim, inglês, 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 e um deles, mãe, pegou pela mão e me empurrou, foi me levando para casa da mãe dele. Assim, uma vilinha, Nick City é uma vilinha que parece uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, as casinhas muito simples, e tem os grandes palacetes dela, que é onde a família real está, mas ela tem uma ocupação muito próxima a Minas, parece muito com Minas Gerais. E aí me levou para essa casinha desde a mãe dele estava lá brava, com o menino, já falou isso aqui, aí ela começou a contar para mim, esse menino aí me convidou para entrar e tomar um café com ela, foi muito bacana, que eu entrei, aí pude ver de perto, ela me narrou de perto o que estava acontecendo. Primeiro, ela tinha uma arma da casa dela. Ela falou, você está vendo isso aqui? Todos nós andamos armados, porque não existe mais lei civil, ou seja, você tem que se defender, então, de repente, se uma pessoa resolve te atacar na rua, você tem que estar armado, porque a guerra acontece nesse sentido. Fiquei super assustado, né? Saí, assim, me orando todos os meus guias, falei, nossa, me proteja, mas foi bacana porque as pessoas, ao contrário, me receberam super bem, né? Viram que eu era estrangeiro e falavam, nossa, o que é isso, né? E conversei com algumas pessoas na rua, foi muito bacana. E aí resolvi fazer essa performance. No dia da abertura nossa, que na volta, voltei para Barcelona, montei o grupo, voltamos para lá na Bienal, ficamos lá 15 dias dessa vez. Fechados nesse ateliê, tá? Os 15 artistas, e convidamos mais 15 artistas de lá para juntos trabalharmos essa questão de produzir com esse metal de guerra. E aí a nossa discussão, que eu falava muito do artista, falava, a gente não vai mudar as pessoas pela essa questão da guerra, que era uma guerra religiosa, claramente, entre católicos e muçulmanos. Falei, não vamos discutir essa questão aqui, porque isso não vai mudar ninguém. Vamos ser utilitários. Então a gente criou uma sala de estar dentro da Bienal, com peças da guerra. Então, de repente, essa figura aqui era uma pá com as coisas do canhão, e virou um anjo que estava numa sala de estar com os móveis todos feitos do que a gente fez. E nessa abertura eu apareço com a Virginie, que é a chefe do Bradec Villac, na França, a gente vestidos ela de água e eu de terra, distribuindo balas, tá? Ela está levando na mão uma dessas balas de cartucho de caça, e a gente ia pondo na lapela das pessoas, colando no corpo das pessoas essa lapela, e uma música heavy tocando, guerra, porque guerra, o que eu quero com a guerra. Foi muito bacana. 96, a Gigi me convida para o La Santa, que é o centro cultural, aquele que eu falei para vocês, bastante underground, para participar de um grande evento. Ela ia ser o primeiro concurso do IXFAD, que é uma escola de desenho famosa em Barcelona, eles iam fazer ali, porque o lugar era lindo, em Barcelona, do lado da agência de Correios, eles fizeram uma passarela gigantesca que invadiu a rua, 3 quarteirões de passarela enorme, assim, que era para veio uma multidão de gente para ver a coisa toda. Então a passarela começava dentro do La Santa e saíamos na rua para fazer esse desfile. Eu falei, vou fazer uma performance ali, né? A Gigi me convidou para isso, para essa performance. E aí fiz, foi muito bacana, levei os elementos, tá?
levei os 5 elementos, na verdade, porque eu saio na última personagem, sou eu que saio vestido com o éter, e aí existe a água, o fogo, a terra e o ar. Tá? E foi muito bacana porque eu desenvolvi os modelos, a gente resolveu criar eles com 2 momentos, tá? Em que eles tivessem o escuro dentro da galeria, porque era um galpão industrial com as portas gigantescas, então ele tinha mais ou menos uns 30 metros de comprimento a passarela dentro, então essa luz dentro era só luz negra, e aí todos os modelos estão pintados com flúor na ponta, tá? A pontinha dos metais estão com flúor, que é aquela coisa que sai fluorescente na luz negra da discoteca. Então, detalhes em toda a roupa deles tinham vários detalhes com flúor, e eles também maquiados, só uma marca na testa e nos olhos, e vários detalhes de flúor. Então, eles tinham esse corpo imerso noturno, e aí depois a luz, tá? Caímos na passarela à noite. Ganhei o primeiro lugar nesse desfile, em criatividade, tá? Eles me deram o primeiro prêmio, e aí apareceram convites para trabalhar com moda, que eu não queria, ou seja, eu falava, gente, estou fazendo anti-moda. Aí foi quando a gente resolveu lançar esse movimento anti-moda, enfim, começou a fazer coisas em várias passarelas nesse sentido, do anti-moda. Mas uma das figuras que nasceu importante, que eu levo até hoje, é o éter, tá? E esse vestido nasceu em 94, numa exposição que nós fizemos num outro centro cultural, no KIC, lá em Barcelona, e eu criei essa figura que é uma caixa de madeira, e que ela tinha essa figura pintada nos 2 lados, ou seja, a frente de um lado e as costas do outro lado, e no meio um corpo esqueleto de papel, ou seja, um esqueleto feito em papel, mas esqueleto perfeito, ele é um esqueleto igualzinho, dentro dessa caixa, com uma luz. Então, claro, você via esse corpo transparente, tá? E esse esqueleto por dentro. Aí aproveitei essa roupa, cortei ela e fiz o vestido do éter. Me nasceu o éter na primeira montagem que eu fiz uma festa, nasceu esse éter, tá? Essa figura que eu visto corpo no corpo, tá? Esse corpo total, né? E utilizei ele várias vezes, em várias performances minhas. Em 2001, volto a Barcelona, porque eu tinha de morar na França, eu morei em 99 na França, e em 2001 voltei para Barcelona, e os amigos me convidaram para ir fazer uma performance em Menorca, só que nas ruas, porque a prefeitura de Menorca, eles selecionavam vários artistas para ficar fazendo coisas durante o verão na rua. Muito legal a cidade, bastante bacana. E aí eu fui. Aí eu criei esse personagem. Eu aparecia, ocupava algumas horas, eu fiquei, na verdade, foram vários ciclos que eu fiz, ficava sentado, vestido e produzindo com a sucata na frente de certas lojas de crianças. Tinham várias lojas de crianças aí nessa região, e eu ficava ali, que para mim o grande público que eu queria brincar um pouco em primeira linha eram as crianças, né, os brinquedos, e aí o Toy Art nasceu aí para mim, o Toy Art, eu comecei a fazer uma série de brinquedos, e aí foi muito bacana a Menorca, porque saíram reportagens em todos os jornais, a televisão veio entrevistar a gente. Na primeira semana que eu estava lá, o secretário de Cultura veio conversar comigo, porque nessa matéria aqui do Diário de Menorca, eu ponho que eu sou arquiteto, professor e tal, então ele veio conversar comigo, e eu fiquei morando em Menorca um ano, trabalhando no que eles chamam de movimentos de renovação pedagógica nas escolas públicas da ilha. Fiquei um ano lá trabalhando com eles, dando aula. Eu peguei alunos que estavam com problemas, ou seja, eu pegava alunos que tinham problemas de droga, problema de comportamental, e eu criava pequenos grupos para trabalhar com arte e criação com eles na ilha. Foi muito bacana. Não fiquei mais tempo lá porque eu não aguentava a ilha. É muito solidão, a ilha é muito tranquila e as pessoas são bastante estranhas por causa disso. Mas foi um período bonito, foi um período que eu produzi bastante e foi muito bonito, muito agradável. Uma ilha muito bonita, vale a pena ser conhecida. Opa! Voltando para o Brasil, já em 2003, assim que eu cheguei, eu já comecei a ser convidado a alguns projetos. Esse foi o Banco Real, me pediu uma instalação, foi muito bacana, porque eu pude fazer dentro da agência esse projeto. Eu levei para dentro de uma agência muito movimentada aqui em Ribeirão Preto e fiz essa ocupação desse corredor na agência inteira. Criei essa série de que eu chamava de capas de portais, né, que você ia cruzando, cada um deles levando uma questão, tá? Um pouco pensando na questão ambiental, tá? E no final, essas 2 figuras feitas de árvores, de restos de árvores, pintadas como 2 calungas presentes. Eu abri essa com uma performance também, com o éter aqui,
em que eu fiz a primeira abertura existiam algumas crianças ali, a gente produziu com eles uma série de pinturas e tal, isso começou a dar essa ambiência para esse lugar. Depois ele ficou ali, tá, como motivação, ia durar só uma semana, acabou ficando um mês dentro do banco. Isso virou uma floresta, ficou super bonito, cheio de coisas. E infelizmente o banco foi fechado, o Banco Real não existe mais, mas era um banco que começou com uma iniciativa bastante bacana, preocupado com o meio ambiente, tudo isso. O SESI, comecei a trabalhar com eles também aqui no Brasil. Em 2009 eles me pediram uma grande festa deles, que é moda e meio ambiente. Eles me convidaram para fazer, foi uma série de cursos que eu desenvolvi durante o ano, com vários alunos deles. A gente foi produzindo as peças, e aí esses próprios alunos depois viraram os modelos, tá? E foi bem bacana porque a gente montou com vários tipos de pessoas, várias idades, e aí, claro, existiam figuras como, eu esqueci o nome dessa menina, mas ela é uma atriz global agora. Na época ela era uma das frequentadoras aqui em Ribeirão Preto, e a gente fez esse desfile, e aí o SESI também quis contratar alguns modelos da Ford, que vieram alguns modelos oficiais da Ford, esses 4 são modelos da Ford, que eu usei os elementos. Então era uma mistura que eu trouxe com uma performance, e essa performance durou, esse desfile, que normalmente nas passarelas duram 15, 20 minutos no máximo, esse desfile durou 1 hora, tá? Então eu tinha toda uma história contando, ou seja, cada elemento que entrava com projeções de slide e filmes, e junto com movimentações dos modelos, trazendo cada um os elementos que foram trabalhados. Então eu separei os elementos, os 5 elementos, tá? O ar, a água, o fogo e a terra e o éter, e aí dividi esse em blocos, e esse desfile performance aconteceu durante essa questão, levando o que a gente estava discutindo. E foi muito bacana também. Em 2010, a Xaviera, essa minha amiga do Chile minha, me convidou para participar do Chaco, que é uma feira de arte contemporânea, também que eu fizesse uma performance e desse uma conferência lá sobre o meu trabalho. Fiz uma performance, aproveitei para levar o nosso grupo que a gente está abrindo aqui no Brasil agora, que é o Coletivo Urubu, que ainda está em construção, tá? E aí levei para fazer um pouco, fui implantando o nosso selo em vários lugares, em casas de artistas, galerias que eu frequentei, e dentro do próprio Chaco. Essa aqui era a Casa da Chiclete. A Chiclete é uma artista famosa em São Paulo, não sei se você já conhece ela aí em São Paulo, mas ela estava lá também. Fernanda Eva, foi quando eu conheci Fernanda Eva, que é uma artista bastante retratista aí de São Paulo, ela estava com um trabalho super bonito ali, foi conheci eles ali. Enfim, fiz a minha performance ali também da abertura, e a minha performance foi um convite para a minha conferência que eu fiz, falando um pouco dessa arte de reuso lá para o pessoal do Chile, foi muito bacana. Em 2011, o Tio Lu ficou sabendo disso, ele me pediu para montar alguma coisa na Universidade de Uberlândia. Então, Uberlândia foi muito bacana, porque fiquei 1 ano trabalhando com eles lá, na universidade, e a gente pôde criar um concurso lá. Então, eu fiz uma performance de abertura do projeto, tá? Essa foi a palestra de abertura do projeto, tá? Eu saio com essa figura minha do lixo lá, catando as coisas entre os alunos, e começa a minha performance a partir daí, e vou falar um pouco do que é o trabalho. A gente lança as bases de um concurso, isso foi no comecinho do ano, lançamos as bases de um concurso, e eu voltei mais no final do ano, para já trabalharmos sobre os projetos que foram criados, que a gente criou um concurso para os alunos de arquitetura criarem residências ou módulos de residências para andarilhos, ou seja, abrigos para um sem-teto. E chamava assim o projeto. E aí surgiram projetos muito bonitos, a gente selecionou os 5 projetos, tá? 3 premiados e 2 menções, e nessa festa final também fiz uma performance também, tá? Com essa mesma figura, voltou a performance aí já com toda a exposição montada, com todos os objetos ali, a gente pôde fazer um trabalho bastante bonito. O Uberlândia é muito bacana, a Federal de lá é bem legal, e esse é o Tio Lu. Esse aqui foi um professor meu de História da Arquitetura, foi o meu grande mestre, guru, meu grande inspirador, e o Tio Lu, que é o que organiza a DICULT, que é o Centro de Arte, ele é um agitador cultural em Uberlândia, ele sempre faz coisas muito bacanas lá. A gente está participando bastante com eles, fiz várias coisas já em Uberlândia. Isso foi em São Paulo. 2012, São Paulo, o pessoal do Selvagem, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma festa bastante bacana em São Paulo, de DJs também, eles chamam Selvagem, e eles me chamaram para fazer no Paribar. Eu achei muito legal, porque o Paribar era um bar dos tropicalistas, e original, aí eu falei, nossa, vou fazer uma coisa legal lá em São Paulo.
Foi muito engraçada essa performance, gente. Aí acontece assim, eu fiz, tava a festa acontecendo, né? Eu saio vestido com essas minhas capas, né? E do meio do lixo, despercebido, aí começo a andar entre as mesas, despercebido, e vou recolhendo copos, coisas que estavam ali do lado, fui catando, ninguém falou comigo, ninguém me olhava, ninguém nada, tava nem aí, era como se fosse um andarilho qualquer, ninguém me agrediu, fui lá, recolhendo coisas, tal, aí eu chego, dou um movimento e vou entrar no bar. Na hora que eu fui entrar no bar, eu tirei a minha primeira capa, vieram 5 seguranças em cima de mim. Eles simplesmente me seguraram. Foi tão engraçado, porque aí saiu a dona do bar, de dentro do bar, a gerente do bar, gritando: solta ele! Solta ele tá fazendo uma performance. Então foi bastante verídico isso que aconteceu ali, foi engraçado, né? Porque foi quando as pessoas me viram. Porque eu fiquei esse tempo todo, parecia que as pessoas não estavam me vendo. Aí foi quando eles começaram a me olhar. Então eu vou tirando a roupa e fico esse personagem vestido de um pouco do ar, né? O que eu tenho, a minha peça do ar, eu entro do lado da pista do DJ, monto uma mesa com as minhas pecinhas e começo a fazer bijuterias, joias, né, ecojoias, enfim, fazer colarzinhos e tentando ter acesso com as pessoas. Gente, eu não sei o que acontece em São Paulo, mas as pessoas morrem de medo, sabe? Se eu tive que catar as pessoas no braço para conversar comigo, para vir perto, para poder fazer as coisas. Eu achei muito estranho em São Paulo, eu nunca tinha feito isso, e achei o paulistano muito fechado. Não houve, porque isso em Barcelona virava febre, as pessoas vinham em cima, queriam saber, queriam logo ganhar uma coisa minha, enfim. Aqui em São Paulo, não. Eu tive um distanciamento enorme, ou seja, uma dificuldade, eu tive que provocar as pessoas de perto, chamá-las mesmo, assim, fazer essa linha, oferecendo, assim, enfim. Eu ia ficar 1 hora, não aguentei ficar meia hora. Falei, não vou ficar muito tempo, porque isso aqui, o público muito frio, sabe, muito frio. Aí fui me vestir, fui aproveitar a festa, enfim. Mas fiz uma performance em São Paulo, lá, Cris, vamos ver se em 2012. E a última performance Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, pra ganhar um fuscão no juízo final e um diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai
vai bem, tudo legal, cerveja, samba, e amanhã seu Zé, se acabarem com teu carnaval, oi, se acabarem com teu carnaval, Fuscão no juízo final, você merece um diploma de bem comportado, você merece, você merece.